Tá bom. Começamos a gravação, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos do Centro Espírita Francisco de Assis, do Grupo Espírita Paulo Araújo, convidados do IEE, convidados também, acho que de outras casas, temos aqui também. Sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso primeiro seminário para oferecer um treinamento, reciclagem na área doutrinária. Iniciamos com apoio para 2 casas espíritas aqui de São Paulo, que é o Centro Espírita Francisco de Assis e o Grupo Espírita Paulo Araújo. Então, em muitas reuniões que tivemos com as 2 casas, as casas nos apontaram algumas áreas de melhoria que gostariam, né, estar desenvolvendo, implementando, e gostaríamos, né, de começar a gente trazendo aqui a doutrina espírita, né? É até interessante falar isso, estamos falando com um caso espírita, mas é importante alinharmos também, né? Todos os trabalhos que estamos realizando, e as 2 casas nos apontaram ser essa também uma necessidade, né? De entendimento, de unidade entre os seus trabalhadores nas suas casas. Então, convidamos o Marco Milani, depois ele gostaria que ele mesmo se apresentasse, para falar deste tema, né? Práticas estranhas na casa espírita, ou práticas estranhas ao espiritismo, né? Então, gostaríamos já de passar a palavra para o Marco Milani, e após, né, a explanação dele, nós vamos deixar também aberto para perguntas. Então, esse é um seminário, então tem uma parte interativa, que é muito importante essa troca, essa participação, né, de todos. Eu poderia... Bom, vou convidar a Vilma Badan para fazer a prece, para a gente iniciar esse trabalho. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço bastante ao Marco, né, por estar aqui presente, meu conterrâneo, espero que seja ponte pretano também, não é? Sou palmeirense. Seja bem-vindo, viu, Marco? É um prazer ter você aqui conosco. Então, a gente vai iniciar esse nosso trabalho agradecendo ao plano espiritual por nos agasalhar bastante durante todo o nosso percurso dentro da doutrina espírita, e também esse novo trabalho do IEE sobre divulgação da doutrina espírita. Eu acho que nós estamos levando a cabo uma recomendação de Kardec, né? Ele dizia que o melhor trabalho que nós podemos fazer pela doutrina é divulgá-la, mas divulgá-la de uma forma correta, com a pureza doutrinária, que nós, os pupilos do Dr. Arilex, sempre levamos para a nossa vida dentro da casa espírita. E nós também agradecemos as 2 casas que estão trabalhando junto conosco pela confiança em cada um de nós, confiança na nossa casa e, acima de tudo, agradecer a espiritualidade pelo amparo que a cada dia, a cada hora, dá a cada um de nós. Que esse nosso seminário ocorra, como sempre, dentro de uma fraternidade que é sempre o nosso lema. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Muito bom. O Marco, Eduardo, só te perguntar, o que você prefere que o pessoal vai interagindo enquanto você fala? Você quer no final? Pode ser. Porque a gente combina o seguinte, não tenho restrição. vocês podem mandar a pergunta pelo chat, tá bom? E eu vou monitorando aqui, a hora que der uma folguinha eu passo para o Marco. Pode ser? Perfeito. Legal. Então, podemos começar. Ok.
Bom, primeiro quero agradecer ao convite da Esterlita, tá? Obrigado mais uma vez pela oportunidade da troca. Quem sai ganhando nisso sou eu. Então, eu fico lisonjeado aí pelo convite. Quero agradecer também aos demais companheiros do IEE e das casas, né, que estão hoje participando. Alguns já conheço, outros não, né? Estou revendo amigos e fazendo novos amigos hoje, tá? Então, para mim é uma alegria estar aqui. E a proposta de hoje, só antes da gente explorar a temática, né, que práticas estranhas na casa espírita, eu queria confirmar com a Esterlita o tempo, né? Nós vamos até que horas especificamente? Marco, você poderia assim, ter um tempo de 40 a 50 minutos para explanar, e aí o restante dessa 1h30 nós deixaríamos para perguntas e interação dos participantes. Perfeito. É só para eu dosar aqui a apresentação, porque daí a gente já vai conversando também e fica mais fácil aí de interagir. Primeiro, uma rápida apresentação. Eu estou aqui a convite da Esterlita por um trabalho que eu realizo na USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a qual o IEE é um participante ativo, e, nesse sentido, no Departamento de Doutrina, em particular, nós temos essa temática também como uma daquelas que a gente mais trabalha em termos de suporte, não só às casas espíritas, mas principalmente aos dirigentes, tá? O público-alvo da USE é o dirigente espírita. Então, nós aqui, todos sem exceção, eu creio que seja o público adequado mesmo para a gente trocar essas ideias, já compartilhando as experiências. Antes de entrar na USE, só para uma reflexão, eu era da Federação Espírita de São Paulo, desde 88, fiquei lá até 2004, e lá, dentre algumas atividades que eu fazia, também era na área federativa. Então, eu comecei a visitar a Casa Espírita desde que eu entrei lá na federação. Depois, em 2004, eu fui para a USE e continuei a visitar casas espíritas. Então, eu quero dizer que a experiência que a gente vai trocar aqui, não se preocupem em achar que é uma coisa específica de uma casa espírita, porque os problemas e as dificuldades tendem a se repetir. Tá? Claro, nós temos peculiaridades em algumas casas, mas a tendência é que nós tenhamos um conjunto de situações que são extremamente comuns dentro do ambiente espírita, tá? Então, ninguém precisa ficar acanhado ou com receio de expor alguma situação, porque a gente sabe que isso é totalmente comum. A gente não vai ficar contando causos aqui, mas existem situações que nós não acreditaríamos, né, que aconteceu, quase que falando o nome do livro de um expositor aqui da região, do Emmanuel Cristiano, de que aconteceu na casa espírita, tá? Então, a nossa proposta é trazer aqui uma reflexão daquilo que nós gostaríamos que estivéssemos alinhados dentro da proposta de Kardec. Então, a nossa referência sempre será Kardec, tá? Para efeito de balizamento, de alinhamento doutrinário. Eduardo, eu já estou apto aqui a compartilhar a tela, né? Pode compartilhar, fica à vontade. Tá. Então, eu vou compartilhar e, como nós falamos antes, fiquem muito à vontade para me interromper ou trazer qualquer tipo de questionamento durante a nossa apresentação, porque fica mais fácil para a gente trabalhar aqui a exposição. Espero que todos estejam vendo, se não, aí o Eduardo, a Esterlita, tá ok, né? Sim, Marcos, tá tudo ok. Tá ótimo. Então, vamos lá. Então, para o nosso seminário, mais uma vez, a Esterlita já havia antecipado, né? A proposta seria trabalhar com esse grupo pequeno e nos facilita justamente essa troca de ideias, tá? Esse compartilhamento. O que é isso que eu trago lá no primeiro slide, tá? É só para antecipar uma situação que vai nos permitir depois compreender uma série de elementos para a gente fazer para conversarmos aqui sobre como classificar se algo é ou não, né, coerente com a doutrina espírita. A gente tem que partir de algum modelo, de alguma base. E o que a gente parte dentro dessas conversas que nós estamos tendo já há algum tempo com dirigentes espíritas pela USE,
é esse esquema lógico que vocês estão vendo aí, aonde nos serve de baliza, nos serve de referência para ajudar as pessoas a compreenderem e estruturarem a sua argumentação, se aquilo é ou não coerente com a doutrina espírita. Primeira coisa, diante de qualquer afirmação ou suposição que nós poderíamos ouvir ou mesmo fazer, existe uma preocupação primeira, né? Isso que está sendo dito, que está sendo analisado, que está sendo estudado, isso contradiz a codificação, e por codificação a gente está entendendo aqui Kardec, as obras de Kardec, os princípios gerais de Kardec, aquilo que nós encontramos no desenvolvimento, desde o Livro dos Espíritos até a Gênese, mas também compreendendo que o conjunto das obras, inclusive a Revista Espírita, faz parte dessa reflexão, tá bom? Primeira coisa é fazer uma análise bem simples. O que estamos ouvindo, lendo, discutindo, contradiz a codificação, está em desacordo com os princípios espíritas, que nós estamos já familiarizados? Não contradiz. Se não contradiz, no esquema lógico aqui, ó, não contradiz, obviamente isso está de acordo com o nosso corpo teórico doutrinário que sustenta o nosso discurso, a nossa maneira de entender a realidade conforme os princípios e valores espíritas. Quando essa afirmação e essa suposição contradiz a codificação, na ideia de uma novidade, né, que está trazendo alguma coisa diferente do que os espíritos já trouxeram para Kardec, e que Kardec, através da generalidade e da convergência, expressou isso nas obras, aí já começamos a ter uma reflexão diferente. Contradiz a codificação, é um princípio que está em desacordo com o que os espíritos nos trouxeram. E aí a pergunta que nós fazemos é, isso tem evidência? Isso tem evidência objetiva? O que nós estamos chamando de evidência objetiva? É alguma coisa que você consiga ter elementos concretos ou, de alguma maneira, racional para sustentar aquela argumentação baseada em evidências, mas não de uma fonte, de várias fontes, que elas consigam se justificar e validar. Não uma fonte que se reproduz por pessoas que ouviram da mesma origem e reproduzem, então são várias fontes. Não, são fontes que partiram de lugares que não tiveram influência um sobre o outro, tá? A evidência objetiva? Não tem. Isso foi uma revelação. Isso daí foi uma mensagem mediúnica. Isso daí foi uma proposta que alguém fez e um grupo de pessoas se formou e se reuniu em torno daquela proposta e estão desenvolvendo essa ideia. Isso não é evidência objetiva, tá? Se não tem, nós deixamos de lado, nós refutamos no primeiro momento até que as evidências apareçam. Se elas não aparecerem, continuam lá de lado, a gente não aceita isso como válido e o corpo teórico doutrinário do Espiritismo permanece como ele está, tá? Ou seja, o que os espíritos disseram e Kardec reuniu e apresentou continua valendo, tá? É a primeira opção. A pessoa acha que tem evidência, a pessoa acha que tem fatos que corroboram aquela ideia. Tá, se a pessoa acha, ela não vai achar sozinha. Ela tem que, esses fatos, se eles forem verdadeiros, eles se sustentam perante uma análise maior, perante uma discussão mais ampla. Essa discussão é feita onde? É feita com a comunidade espírita e, preferencialmente, que traga elementos científicos que justifiquem essa ideia. Não é uma revelação mediúnica, não tem elemento científico. Se é revelação mediúnica, e se for de uma fonte, a gente vai confrontar esta fonte com o que Kardec disse. E Kardec tem um critério que ele se serviu para validar. Isso que você fez tem critério? Ou foi só uma revelação? Tá? A pessoa acha que tem revelação, que tem evidência. Se ela acha que tem evidência, foi para a comunidade não validou, foi validado? Não validou. Continua discordando que aquilo seja válido. Então, a gente deixa de lado
a gente refuta enquanto não aparecerem evidências objetivas que justifiquem ser aceitas. E o corpo doutrinário, a doutrina espírita, permanece exatamente a mesma. Ah, não, isso foi validado, apareceu alguma coisa nova, isso contradisse o que os espíritos disseram para Kardec, e aí, diante das evidências dos fatos, a gente vai aceitar. Ao fazer isso, nós estamos trazendo um elemento diferente que conflita com o que os espíritos tinham dito antes. A gente tem que substituir, tem que abandonar o que os espíritos disseram e reformular o corpo teórico doutrinário espírita, porque você não consegue ter elementos antagônicos na mesma doutrina. Não dá para você acreditar em coisas que são divergentes dentro da mesma proposta de pensamento. Não tem lógica isso, tá? Você tem que abandonar uma e ficar com a outra. Até o momento, nenhum fato novo justificou a alteração do corpo teórico doutrinário. Não que isso não possa acontecer, Kardec nunca fechou essa possibilidade. E os espíritos disseram que a doutrina é progressiva no sentido de absorver conhecimento desde que validado. Mas nós não, até o momento, nós não reformulamos os princípios e valores espíritas, porque não tem evidência para fazer isso. Nós vamos discutir alguns casos que têm questões em aberto ou polêmicas. Eu trouxe alguns exemplos para a gente ver que a gente não pode abraçar cegamente porque é novidade e usar o discurso que 160 anos atrás é muito tempo e novas situações surgiram. A gente vai ver que 1,5 século não é nada para efeito da evolução do pensamento. Tá? Marco, pois não. Só falar uma coisa. O Ivan fez um comentário aqui no chat que ele falou que há 60 anos o espiritismo no Brasil tinha muitas coisas estranhas e que até hoje, né, essas coisas foram sendo retiradas, né? Como mesa branca, médiuns de branco, homens e mulheres separados, proibição de cruzar os braços, as pernas e alguns outros comportamentos. Né? Então a gente vê que a gente vem evoluindo aí também. Na verdade, a gente está afastando situações estranhas aos princípios e valores espíritas, né? Que é muito comum dentro de um movimento heterogêneo que nós temos. O movimento espírita não é homogêneo, ele é heterogêneo. Nós temos pessoas de diferentes níveis culturais, níveis de compreensão doutrinária, e a partir daí cada um vai tentando interpretar o espiritismo com as suas possibilidades, e com o tempo a gente vai também crescendo e tendo mais maturidade. E essa maturidade tende a afastar as superstições e situações, vamos dizer, estranhas, né, do nosso tema hoje, estranhas ao espiritismo. Excelente colocação, porque a gente vai também criando condições para as pessoas trocarem ideias. Por isso que quanto mais comunicação nós tivermos, vídeo hoje, as lives e essa maneira de interação, menos espaços para a superstição e para ideias um tanto mágicas ficarem concentradas numa microcultura chamada centro espírita, que daí só quem está naquele centro é que bebe daquelas informações e reproduz aquilo como se fosse uma bolha. Nós estamos estourando bolhas quanto mais nós nos comunicamos. Não quer dizer que não tem ainda um monte de problema. Tem. Né? Inclusive, a disseminação de ideias fantasiosas é enorme quando a pessoa não compreende essa proposta que nós estamos discutindo aqui, de centrar-se em Kardec. Se ele não leu Kardec, dificilmente vai entender essa relação. Esse material aqui, inclusive, depois eu passo para a Esterlita, viu, Esterlita? E se você quiser depois distribuir para a turma, fique à vontade. Ok, pode deixar. Bom, então, qual é a premissa que nós partimos? Que a aceitação de qualquer conhecimento contraditório ao ensino dos espíritos, aí apresentado por Kardec, só é válida diante de evidências suficientes e necessárias para isso. Não é o achismo, não é a pessoa simplesmente, eu prefiro isso porque me parece válido. Se ela não tiver elementos válidos, ela não pratica a fé raciocinada, ela entra na fé cega e você cria aí um obstáculo até doutrinário nesse sentido. Então, na ausência dessas evidências, não se aceita a contradição. Não tem evidência, a gente fica com o que a gente tem. O que a gente tem, o ensino dos espíritos. Né?
E aí Kardec, no livro O que é o Espiritismo, aí eu trago só 2 passagens interessantes, que ele reforça que entre os espíritos, o relato dos próprios espíritos não deixa de ser uma opinião. Então, os espíritos opinam. Tá? Não é o fato de um espírito dizer isso ou dizer aquilo que virou lei. Porque tem espíritos de diferentes graus também de conhecimento, de maturidade, de compreensão e intenção. Porque há espíritos sérios e espíritos que querem tumultuar, que querem criar fantasias, que querem ver as pessoas crédulas, né, caindo em situações quase que ridículas diante de algumas informações mais voltadas para espírito zombeteiro mesmo, né? Então, existem contradições entre os próprios espíritos. Não é porque o espírito disse que é verdade. Tem que analisar o que ele disse à base da razão e à base dos princípios espíritas. Continuando ainda no que é o Espiritismo, no capítulo 2, item 97, essa opinião dos espíritos, eles vão simplesmente expressar esse nível que eles se encontram. Então, um dos problemas que na doutrina espírita existe para o público mais leigo e mais voltado às fantasias é criar uma expectativa de verdade para médiums. Tudo que o médium diz é verdade, porque o médium é o elo sagrado que nós teríamos com aquilo que nós não conhecemos, e ele vem revelar a verdade. Essa visão mágica, o Espiritismo rompe com isso. Isso aí é típico de outras crenças, de outras denominações filosóficas e religiosas, de ter alguém expressando a vontade divina, o representante divino na Terra. Médium não é representante divino na Terra. Médium é uma pessoa como qualquer outra, que não tem absolutamente nada de especial para efeito de verdade. Tá? Isso daí é quase que um endeusamento que foi importado das tradições de religiões idólatras. Tá? Nós não temos idolatria no Espiritismo, nem para Kardec, tá? Nem para Kardec, porque o próprio Kardec, ele mesmo dizia que se ele dissesse alguma coisa que não fizesse sentido para efeito de reflexão, né, é a opinião dele. Tanto é que na Gênese, por exemplo, ele coloca lá hipótese, ele reconhece, olha, isso aqui é hipótese, tá? Isso aqui tem que ser validado ainda, não tem que ser aceito enquanto não tiver um desenvolvimento maior de ideias. Ainda no que é o Espiritismo, ele diz ali que, eu estou citando o que é o Espiritismo, mas ele repete isso em diferentes momentos, tá, da codificação. Todas as comunicações, todas, sem exceção, elas têm que ser submetidas ao exame da razão, do bom senso e da lógica. Todas. Não importa o médium, pode ser o médium mais amado do mundo. Ele disse alguma coisa, tem que passar pelo crivo da razão. Não tem essa de um médium assinar alguém famoso também, então é verdade o que ele disse. Há muitas mensagens mediúnicas circulando pela internet, todo mundo já viu aí, né, em redes sociais, e a gente vai ler, é um absurdo, não tem nada que se agregue nessas mensagens para efeito de você querer justificar alguma situação nova que poderia direcionar ou revelar para a humanidade novas verdades. Tá? E concordância do ensino, de novo, várias fontes, não é uma fonte. Por isso que é muito triste quando a gente vê algumas pessoas que se dizem médiums falando que o espírito XYZ está prevendo algo que vai acontecer lá para frente. Não é o tipo de mensagem que nós teríamos para dar credibilidade e sair por aí disseminando isso como verdade. Tá? E muito menos espíritos, e aí a gente vai já trazendo uma questão interna das casas espíritas. Não conheço as casas presentes, tá? Então me perdoem se porventura for isso que acontecer. Mas tem casa espírita que nas reuniões administrativas dão comunicação, o espírito ali se manifesta para falar o que deve ser feito ou não
dentro de uma realidade administrativa da casa. Isso aí compete aos homens, não é para os espíritos fazer isso. Tá? Não é para eleger, o próximo presidente tem que ser o fulano, o médium falando, tá? Ou querer direcionar algumas atividades que cabem aos encarnados tomarem as decisões. Nós podemos orar, pedir apoio, pedir sustentação, pedir amparo nas nossas decisões, mas querer transferir responsabilidade para espírito, para decisões administrativas, isso daí é uma maneira que muitas vezes o médium, entre aspas, se serve para animicamente querer direcionar destinos da própria casa, tá? Isso que nós estamos conversando está aí nas referências, tá? Esse material que eu estou trazendo, não preciso ficar lendo todos aqui, mas só para mostrar. Isso que eu estou trazendo não é o Marco. Isso que eu estou trazendo é Kardec refletindo sobre algumas características específicas sobre como nos comportar. A única coisa que Kardec, que vocês não vão encontrar aí, é aquele esquema lógico lá, que obviamente foi feito num processo nosso de reflexão. Não quer dizer que não esteja sujeito a críticas e a qualquer outro tipo de sugestões de aperfeiçoamento e por aí vai. Aqui eu trago uma maneira para nós fundamentarmos aquelas questões que geram polêmica, que geram problemas, e para ver se as práticas que nós estamos fazendo têm fundamentação ou não. Então, primeira coisa, esse é o esquema lógico, né, que a gente vai resgatar, se aquilo que está sendo proposto, qualquer coisa, qual é a fonte, em termos de princípios e valores, que justifica aquela afirmação, que justifica aquela suposição de verdade. Quem disse aquilo? Primeira pergunta, aonde está isso fundamentado nos ensinos dos espíritos? Isso daí não está em Kardec, isso aí está no romance Alfa, Beta, Gama. Tá, se está em romance Alfa, Beta, Gama, quantas fontes teve o romance Alfa, Beta, Gama? Uma, porque provavelmente é um espírito dizendo aquilo e um médium. Tá? Isso não é fonte válida, isso daí é uma opinião respeitável, mas tem que ser comprovada diante de outros fatos, tá bom? Ou se é uma fonte empírica, né? Onde ocorreu, como foi relatado, de que maneira isso foi devidamente classificado. Tem que ter a fonte. Aí o referencial doutrinário, a gente vai sempre buscar no ensino dos espíritos. Afinal de contas, uma casa espírita, ela tem que ter coerência com o ensino dos espíritos, que está em Kardec. Depois, afirmar e estudar as possíveis contradições, se tem contradição ou não, e se tiver contradição, a gente tem que verificar se isso tem fontes de evidência ou não, conforme a gente colocou ali no esquema lógico. Eu trago aqui uma referência só, né? Outras fontes aqui, de novo, por mais respeitáveis que sejam, médiuns como Francisco Cândido Xavier, Divaldo, ou escritores e autores como Herculano Pires, Deolindo Amorim, Carlos Embaçaí, Avilma Stuarilex também, né? E outros. Todos são respeitáveis, mas a gente tem que sempre buscar entender a reflexão que nós temos na base doutrinária antes de nós reproduzirmos uma opinião, que não é necessariamente espírita. Tá? E aí eu trago um exemplo simples. Bem-tem-psicose. Tá? Doutrina espírita, ela aceita bem-tem-psicose, que seria você reencarnar em corpos de animais, ou regredir, reencarnando em corpos de animais? Não, ela não aceita. Por que ela não aceita? Né? Da onde que poderia surgir a ideia de bem-tem-psicose? Qual referência bibliográfica? Na literatura espírita, uma pergunta provocativa. Na literatura espírita, nós temos obras que adotam a mente-em-psicose? Na literatura espírita propriamente dita, não, mas nós temos obras que se passam por espíritas e são aceitas por parte, ainda bem que não significativa, do movimento espírita, que adota esse princípio. Vou citar uma delas, os 4 evangelhos de Rustang, quando se propõe ali de que o espírito pode retroagir
e reencarnar, ele que já atingiu, espírito já hominal, né? Espírito humano, ele poderia reencarnar como forma de punição, e ele usa a palavra criptógamos carnudos, lesma, tá? Como forma de punição. Um espírito reencarnar como lesma é mentempsicose isso, tá? Nós não adotamos mentempsicose. Por mais absurdo que possa parecer, existe sim obras que se fazem passar por espíritas e são aceitas por supostos adeptos como se fossem verdades, como se fossem algo que Kardec não tinha aprofundado ou que não tinha aprimorado o conceito. Tá bom? Então, o grande ponto é tomar cuidado com sutilezas que aparecem por aí e que, no fim, são quase que de maneira muito escancarada, antidoutrinários. Tá? Eu citei um fato dos 4 evangelhos de Rustang, que é a mentempsicose, mas tem outras também, que Jesus teria um corpo fluídico, né, que ele enganou as pessoas por não ter um corpo carnal, quando ele estava amamentando, né? Não sei se alguém já teve... Eu ia falar a oportunidade, né? Não sei se isso é oportunidade, talvez desse prazer de ler Rustang, eu tive que ler por ossos de ofício, né? Mas nós temos que entender que esse tipo de literatura, ele denigre, ele distorce completamente os princípios espíritas. Jesus fingindo ter um corpo carnal, quando Maria estava amamentando Jesus, o leite de Maria fazia um processo de quase que Jesus sugava o leite, mas o leite voltava para Maria. É uma coisa absurda. Isso faz parte da literatura para algumas pessoas que se dizem adeptas. Essa obra, no Brasil, felizmente, hoje, ela já foi bastante combatida, né? Mas nós temos pessoas que ainda defendem esta obra dentro do movimento espírita, por incrível que pareça, ok? Bom, pois não. É o seguinte, o Ivan fez mais um comentário aqui, eu acho que é uma coisa importante da gente falar, né? Está dizendo que existem médiuns e espíritos, né, que afirmam coisas sem base e conflitantes, né, que eles não admitem a não aceitação de suas ideias. Eles se mostram orgulhosos e vaidosos, né, que são os únicos donos da verdade. Isso. E é difícil lidar com isso no centro espírita. Né? Você já conhece algum caso que aconteceu isso? Vários. Kardec cita no livro dos Médiuns, inclusive, Eduardo, esta passagem, ele fala da fascinação que pode ocorrer com os médiuns, é quando ele passa a receber somente um espírito, e esse espírito passa a ditar para ele o que fazer ou não, e ele acredita piamente no espírito. Isso aí é um processo de fascinação, Kardec descreve isso no livro dos Médiuns, e que esta pessoa, obviamente, não se encontra apta a atuar em alguma função, não só de orientação, mesmo ela está muito mais para receber assistência do que para orientar. Então, como uma casa espírita diante de um médium dito fascinado, que só recebe o espírito tal, ele que recebe o espírito tal, e o espírito tal é aquele que dita ou orienta de uma maneira um tanto prolixa, muitas vezes, e sem sentido, sem nexo doutrinário, obviamente os dirigentes não devem, não podem aceitar isso como válido ou verdade, sob o risco de serem coniventes em disseminar aquela proposta. Aí alguém fala assim, não, mas ele é o responsável pela casa, não sei o quê. Por mais que se procure chegar fraternalmente e apresentar os fatos, e dizer, olha, você está apresentando esses sintomas aqui, está em desacordo com aquilo lá, não é melhor, por humildade nossa, nos afastarmos temporariamente, passarmos por um processo de reequilíbrio, ou muitas vezes até de uma reflexão. Geralmente o médium fica muito melindrado com isso, ele não gosta, mas não quer dizer que não tem que ser dito para ele. É muito comum existirem rachas ou divergências que se tornam até um tanto mais agressivas dentro da casa espírita, em função de posicionamentos divergentes com relação a opiniões, né, principalmente oriundas de mediunidade. Como resolver? É o diálogo fraterno, tem que ter a possibilidade, tem que ter espaço dentro da casa, ambientes dentro da casa, onde, não expondo a pessoa, mas conversando com a pessoa, sem expô-la, procurar abrir esta situação para reflexão. Quem vai fazer isso tem que ser alguém que tem autoridade e legitimidade para fazer isso. Se for alguém que esteja vivenciando algo, eu acho que é isso, e ela não
mas essa pessoa não levou essa discussão para pessoas que legitimamente teriam condições de conversar com a pessoa, com o suposto médium fascinado, ela pode incorrer num problema, que daí vira pessoal. Tá? O que a gente menos gostaria de ter em centro espírita são divergências pessoais, mas acontece porque a pessoa sai da esfera institucional e entra na esfera pessoal. Tá? Ok, obrigado. Okay? Mas a gente pode voltar a falar disso depois, mais para frente. Esterlita só acompanha o tempo aí, tá, Esterlita, que eu não estou olhando aqui. Bom, aí a gente mostra o referencial teórico quando a gente vai combater, ou quando a gente vai... eu uso a palavra combater não é no sentido agressivo, tá? Quando a gente vai refutar alguma afirmação. A gente tem que mostrar o referencial teórico, não é eu acho. Aonde está isso para refutar alguma afirmação? No caso também tem psicose, que o espírito não retroage, não vou ficar lendo tudo aqui, mas está aí, né? Tem várias passagens onde se reafirma isso, que o homem não volta a reencarnar num corpo de animal, está lá no Livro dos Espíritos, na Gênesis, enfim. Isso é uma contradição e não é um conhecimento espírita. Aí eu trago outras, né? Essa daqui envolve paixões, né? Que é a manifestação de animais no mundo espiritual. Eu sei que isso envolve paixões, porque as pessoas gostam do pet que tem em casa e acham que o pet que tem em casa é um ser diferenciado, quase um filho, humaniza o ser ali e tudo que se faz para o ser humano acha que vai acontecer para o animal também. Vamos lá. Aonde se tem registros de manifestações de animal no mundo espiritual? Por exemplo, nas obras de André Luiz, onde André Luiz fala que descreve, inclusive, bosque com animais, caravanas onde participam animais ali do processo e por aí vai. André Luiz, tá? Eu não estou desmerecendo nem Chico Xavier e muito menos André Luiz, estou dizendo aonde está. Referencial doutrinário, livro dos médiuns e livro dos espíritos. Tá? E revista espírita para dar suporte no processo. Depois do desencarne, isso aqui é a questão 600 do Livro dos Espíritos. Tá? Eu vou resumir aqui. Princípio inteligente do animal, no desencarne, ele... não vou entrar na discussão dessa questão do tempo, tá? Que disse que ele quase não tem tempo, né? Seria um tempo bastante curto para entrar, para participar da erraticidade. Mas a frase que mais nós deveríamos destacar da questão 600 é que os espíritos dizem que o princípio inteligente do animal não entra em relação com outras criaturas. Ele é aproveitado quase que imediatamente, esse quase dá brecha ainda para discussão, mas ele não entra em relação com outras criaturas. Tem outros itens que são comentados na codificação? Tem. É uma questão que está fechada? Não, a gente pode continuar discutindo a presença de animais, porque não é só no planeta Terra que o princípio inteligente evolui, é o universo inteiro com os diferentes níveis que nós temos evolutivos. As pessoas fecham no planeta Terra, achando que o princípio inteligente tem que ficar aqui no planeta Terra, evoluindo ou na erraticidade. Ele pode atuar e participar de outros mundos, de outros ambientes, e nós não temos conhecimento disso. Então, é uma questão aberta no sentido evolutivo, mas a gente não pode fechar no planeta Terra. A única coisa que a gente sabe, segundo os espíritos, o princípio inteligente, os animais, não entram em relação com outras criaturas. Se eles não entram em relação, qualquer descrição da erraticidade, ou seja, do mundo espiritual, onde exista a interação com animais, está em desacordo com o que os espíritos disseram. Ah, mas isso daí, André Luiz disse que não. Cuidado, vamos remontar o que o André Luiz disse. Que primeiro, toda obra, que ele não tinha palavras suficientes para descrever o que ele via. Tá? Que o vocabulário era completamente limitado para isso. Segundo, nós podemos criar hipóteses para justificar ou explicar o que supostamente alguém viu na realidade espiritual, tá bom? Então, a presença de animais no mundo espiritual interagindo com seres humanos, isso daí é contrário à codificação? Ah, mas eu quero mudar isso. Ok, apresente fatos e argumentos e provas
que sejam aceitos por toda a comunidade científica. Perfeito. Mas até o momento só tem especulação. Então o que pode ser aquilo que o André Luiz disse que viu? Aqui embaixo a gente pode ver aqui, ó, formas, pensamento de animais, ou idioplastias ou criações fluídicas. Aonde que nós poderíamos fundamentar essa informação? Além do próprio André Luiz, que fala da questão da idioplastia e da criação fluídica. Na Gênesis, capítulo 14, item 14, está ali um fato extremamente relevante, que muita gente não se dá conta, que quando nós desencarnamos, nós podemos levar conosco tendências e uma série de comportamentos e condicionamentos psíquicos que fazem com que, fluidicamente, nós atuemos, nós criemos fluidicamente, não só objetos, mas segundo a Gênesis, item 14, do capítulo 14, nós podemos criar formas de animais. Está lá, no caso de um agricultor, que ele cria fluidicamente os arados e os bois que ele estava acostumado a lidar aqui. Se ele cria boi fluidicamente, o que nós estamos fazendo? Criando formas de animais fluidicamente. Isso justificaria observar, entre aspas, formas de animais na erraticidade? Sim, isso poderia justificar. O André conseguiu entrar? Oi? Alguém falou alguma coisa? Pessoal, por favor, coloca no mute. Eu acho que a Rosângela está com o microfone aberto. Tá. Por que eu estou insistindo nisso? Porque quando a gente vai levar esse assunto para a discussão, as paixões afloram. E muita gente já vem com uma ideia pré-desenvolvida dentro daquilo que ela leu, gostou e ficou imaginando da realidade do mundo espiritual, com cachorrinho, com gatinho, né, interagindo ali. Mas a gente tem que partir de uma maneira fria e bem objetiva, tirando o máximo possível das paixões. O que os espíritos disseram? Que não tem animal no mundo espiritual interagindo com o ser humano, tá? Na nossa visão. Eu não concordo. Então, você está discordando, não é do Marco, é do Espírito da Verdade, está discordando de Santo Agostinho, está discordando de todos os espíritos ali da codificação, de São Luís, tá? Esse tipo de postura é aquela postura que ainda resvala na fé cega e se afasta da fé raciocinada, tá? Milani, tem uma pergunta aqui. Uma pergunta. Choquei muita gente? Alguém ficou traumatizado? Não. Milani, tem uma pergunta do Edson aqui, do Francisco de Assis, que ele está perguntando, quando a gente encontra uma contradição com a doutrina em algum livro, a gente tem que refutar o conteúdo todo ou só essa afirmação? A gente tem que entender o princípio que está sendo discutido. Não importa quem seja ou o contexto. Qual o princípio que está sendo discutido, tá? Por exemplo, a gente tem obras que têm coisas interessantes, que são coerentes com a doutrina, mas tem elementos ali altamente conflitantes com a doutrina. Aí, vou refutar a obra inteira. Não é que refutar a obra inteira. Se tem elementos ali, chamado pílulas de veneno, né? Se tem elementos ali que, de alguma maneira, distorcem, é complicado você falar para a pessoa, olha, quando você chegar na página tal, no trecho tal, você cuidado com esse... É mais fácil você falar assim, olha, cuidado com essa obra, com essa literatura, porque ela tem elementos ali que podem ser conflitantes com estes princípios, como o caso do Rustang, né, dos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, eu cito, não preciso ir muito longe, mas eu posso citar 3 ou 4 princípios espíritas que são colocados em xeque aqui para refutar a aceitação da obra, né? Mesmo que contenha ali elementos, a gente vai ver aqui, que possam parecer de alguma maneira pertinentes. E aí vem a questão, né? O bom senso. É o bom senso. Se tem alguma coisa diferente do que tem na doutrina, põe para análise, tá? Se o que tem, continuando, complementando, é coerente com a doutrina, ótimo, mas já que tem a doutrina, fica com a doutrina, não precisa ficar com a obra que tem elementos um tanto conflitantes ali, tá? Ok. Bom, já falamos da mente em psicose, né? Eu vou mais rápido aqui por causa do tempo, tá? Das manifestações de animais no mundo espiritual, das formas pensamento
dos relatos aqui e das hipóteses que justificariam os relatos e formas de pensamentos. Ou elas são, de fato, criações fluídicas, né? E daí não seriam animais, não é o princípio inteligente, são criações fluídicas que foram ali projetadas, ou são fantasias especulativas ou interpretações equivocadas do médium ou do espírito comunicante. Tá? A prática espírita, nessa linha de coerência, eu dei esses exemplos mais chamativos para falar o seguinte: prática espírita é a mesma coisa. O que é a prática? Tá? São aquelas ações, atividades que são desenvolvidas dentro da casa espírita, ou mesmo fora, mas em nome do espiritismo que seja, para você atingir algum objetivo dentro da proposta de trabalho. Eu vou direcionar para casa, tá? Então, a prática espírita, o que é? É a aplicação dos conceitos da teoria espírita dentro de um ambiente devidamente estruturado para isso. Essa é uma prática espírita. Ela é coerente com os princípios e valores espíritas. Resumindo aqui, tá? As práticas estranhas são aquelas que colidem com os princípios e valores espíritas e não tem justificativa do corpo teórico para você fundamentar e aplicar essa ação, para você desenvolver essa atividade. Eu coloquei aqui a erraticidade dos animais porque tem centro que, além de querer dar passe em animal, ainda oferece o serviço ao dono, né, para falar como é que o animal está no mundo espiritual, como é que ele chegou lá, se ele está bem ou não. Não vou ficar falando o nome de casos aqui, tá? Mas em São Paulo tem uma, na Zona Norte, que faz isso, tá? Que ela efetivamente promete para o dono do animal, para falar como é que o princípio inteligente, como é que o animal foi recebido, como é que ele está e tudo mais. Isso é completamente incoerente com a doutrina, tá? Outro exemplo, apometria, tá? Depois, se alguém quiser, a gente volta nela, porque tem vários itens aí que a gente poderia tocar e ficar falando muito tempo, mas só para se dar. A apometria não é uma prática espírita pela fundamentação dela. Dentre as fundamentações, tem elementos ali antidoutrinários, colidem com os princípios espíritas. Por exemplo, que você teria aí a manifestação de personalidades da pessoa, diferentes personalidades conforme a encarnação dela, o médium receberia as diferentes personalidades, enfim, seria quase que um desmembramento da pessoa em personalidades, e isso seria manifesto pelos médiuns, e para você encapsular os espíritos obsessores e mandar, você encapsula o espírito obsessor e manda ele para o magma da Terra, e por aí vai. Tem coisas absurdas assim que são feitas. Opa! Esse daqui eu deixei para reflexão, tá? Então tá. A apometria é uma delas. A Esterlita, ela comentou que as casas tinham feito comentários ou pelo menos sinalizado algumas questões, não só de práticas, mas de comportamento também. Eu não coloquei nos slides, mas eu vou comentar aqui, tá bom? Eu vou parar a apresentação aqui para fazer o comentário, tá bom, Eduardo? Combinado, sem problema. Tá. Estou abrindo aqui. Enquanto eu abro aqui, quem ainda não se traumatizou e quiser perguntar, pode falar alguma coisa. Queria fazer uma pergunta para você. Você falou desse centro que dá passe em animal, né? Passe é uma transmissão de fluido, né? Uma transmissão de energia. Você acha que não tem resultado, não dá certo? O que você pensa sobre isso? Esse é um dos assuntos que a gente tem que trazer a ciência para nos apoiar na reflexão. Tem dois trabalhos que o mesmo autor fez, né? Ele fez uma dissertação e uma tese sobre a eficiência não do passe espírita, tá? Ele fez sobre o reiki, mas que não deixa de ser a imposição de mãos
sobre animais. Ele fez num sobre o sistema imunológico de camundongos, ok? Aonde o grupo que recebeu a imposição de mãos teve uma melhora estatística significativa no seu sistema imunológico. E o grupo que não recebeu, inclusive tinha um grupo ali que passava pelo mesmo procedimento de ter a experiência onde aqueles que receberam com a imposição de mãos, é interessante, o grupo que não recebeu a imposição de mãos, eles iam para o mesmo compartimento, lá para a mesma experiência, era uma mão de madeira, né, uma mão falsa, que ficava ali simulando, né, a imposição de mãos. E o grupo que recebeu teve uma manifestação, uma melhoria no seu sistema imunológico. O que nós podemos depreender dessa situação? Que nós temos, claro, na troca fluídica, uma maneira de atuar, não que seja da mesma maneira que se faz dentro de um ser humano, porque o ser humano, espiritualmente, depende da moral, inclusive. Tá? Mas no caso da imposição de mãos, nós temos elementos que sugerem haver uma interação fluídica capaz de você fazer com que o animal, de fato, tenha alguma reação. Em Kardec, nós temos um exemplo, onde Kardec é um exemplo não recomendando ele chamava de magnetização, o caso ali do magnetizador que envolveu o seu animal e o animal veio a morrer, né? Dizendo que aquilo não seria compatível dentro da proposta de envolvimento fluídico, de magnetização, no caso. Essa é uma das questões que nós temos que aprimorar muito ainda, nós não temos uma questão fechada, a única questão que a gente tem não se pode comparar a aplicação de um passe, como nós fazemos no ser humano, cujo envolvimento fluídico, né, a substituição de uma célula malsã por uma sã, no processo de magnetização, né, que o Kardec usa. E aí ele usa os três, né, a magnetização espiritual, né, do espírito, né, que seria vinda da fonte, né, do espírito desencarnado, a mista, né, que é parte dos fluidos do médium e do desencarnado, e só do médium, tá? E tem a magnetização só do médium. Esse tipo de situação ela é feita para o ser humano. Para animal, nós não temos estudos suficientes para poder afirmar até que ponto isso faz sentido ou não, dentro de uma proposta de reequilíbrio orgânico dos animais. A gente tem indícios de que tem interação, que tem, obviamente, um processo natural de envolvimento fluídico, mas a qualificação do fluido e a recepção do animal para isso, tá? Isso ainda está em aberto. Quando eu falo que está em aberto, a gente não pode fechar a questão. Por isso que eu não faço nenhum tipo de afirmação peremptória de que não se tem benefícios no envolvimento fluídico do animal. Quando a gente agrada um animal, o que a gente está fazendo? A gente está envolvendo o animal em pensamentos e fluido, né? Animal doméstico nosso aqui. A gente agrada o animal e está envolvendo fluidicamente o animal. Até aí, não tem problema nenhum. O problema é quando você humaniza o animal, achando que ele vai reagir como um ser humano reage, porque daí já começa a ter o aspecto moral que o animal não tem. Isso é uma coisa. Só que este centro que eu comentei, dos animais, eles extrapolam no sentido de que, para eles, a erraticidade, os animais ficam ali, sendo amparados pelos tutores e tal, recebem comunicação de como é que está o animal ali, na erraticidade. Isso não tem evidência. Tá? Isso daí é um achismo puro e, pelo contrário, contradiz aquilo que os espíritos colocaram para Kardec. Falar que o espírito de verdade não sabia se tinha ou não animal no mundo espiritual é meio forte, né? Não só o espírito de verdade, qualquer outro. Né? Esse tipo de situação é que faz com que nós tenhamos prudência em não sair por aí afirmando coisas que nós não temos fundamentação. Então, eu sugiro, né, nós ficamos sempre com Kardec, que traz um ensinamento concordante dos espíritos. Kardec até comenta, né, das ostras, né, na Revista Espírita
se tivesse gato e cachorro, nada impediria de ter ostra, né? E outros animais aí de diferentes portes e níveis, tá? Entendi. Marcos, só mais uma pergunta aqui. O Wagner está perguntando se regressão não é uma terapêutica espírita. Regressão Anti-espírita, não. Quem perguntou? O Wagner? Wagner. Oi, Wagner. Anti-espírita, não. Ela não pode ser caracterizada como uma prática espírita no sentido terapêutico, vamos chamar assim, além daquilo que Kardec já sinalizou que é prece. Kardec falava da prece e do envolvimento fluido da magnetização. A terapia via regressão, né, que ela é válida no sentido de você trazer o processo de melhoria, de terapia para o indivíduo, não quer dizer que, por ser bom, já é automaticamente espírita. É a mesma coisa a homeopatia. A homeopatia não é espírita, tá? Mas tem gente que acha que o Hahnemann, por ter se aproximado do espiritismo, por ter ideias espiritualistas, então isso faz parte do espiritismo. Não, isso daí não é uma prática espírita, mesmo que não faça mal. Pelo contrário, que tem alguma terapia válida. Eu, particularmente, considero a TVP, ou terapia de vidas passadas, ou processo de regressão de memória, agora indo para o lado da ciência, tá? Um dos elementos mais importantes que nós temos para justamente comprovar a realidade do ser enquanto diferentes encarnações, porque é um elemento a ser estudado, a ser analisado. Existem pesquisadores que fazem isso, vários pesquisadores, né, que tentam buscar nas memórias de vidas passadas elementos que pudessem comprovar uma realidade que não pudesse ser interferência de fenômenos materiais ou algum tipo de influência hoje. Então, é bastante válida, mas a única recomendação é o profissional que vai fazer isso, tá? Que tem que ser alguém sério, porque se for alguém voltado aí para mágicas e tal, aí a gente já vai cair num processo mais... Eu não queria fazer propaganda, mas do lado do IEE tem a minha amiga a Elaine De Luca, é do lado do IEE, o consultório dela aí, tá? É na Atílio Inocente, né? Atílio Inocente. Não é fazendo propaganda, mas são pessoas... Wagner vai lá. São pessoas que você, de alguma maneira, sabe que ela reconhece que o processo... Eu já convidei ela num dos encontros da Liga dos Pesquisadores, ela foi fazer uma palestra, inclusive. Ela sabe que não é uma terapia espírita, tanto é que ela cobra, obviamente, por isso, né? Porque é um trabalho de terapia, como qualquer psicólogo faz. Entretanto, tem os problemas materiais, né? Que o Conselho de Psicologia, nosso aqui, ele rechaça esse tipo de abordagem, inclusive persegue qualquer psicólogo aí que se proponha a fazer TVP. O filho lá da Marlene, o Júlio, o Júlio Prieto, o Júlio Prieto trabalha com essa proposta, só que ele foi perseguido. Estou falando aqui entre nós, eu sei que está sendo gravado, mas ele foi perseguido pelo Conselho de Psicologia, foi questionado, né, quando ele se propôs a fazer processo de regressão, porque nós temos problemas materiais aqui para legitimação do processo, mas isso aí não é uma prática a se fazer dentro de um centro espírita. Isso aí é para profissional, obviamente, devidamente capacitado, mas não quer dizer que não possa ter sido, não é um elemento a ser ignorado ou desprezado pelo Espiritismo. Não, é um elemento a ser estudado. Tá? Eu sou plenamente favorável a se estudar, sob a ótica da ciência, o processo de vidas passadas. Quer continuar? André falou de centros espíritas. Desculpa, fala, pai. Não, eu ia te falar que tem uma outra pergunta aqui do Marcelo, que é o seguinte: está perguntando se tem algum fundamento quanto à classificação de tipos de passes fluídicos nas casas espíritas, conforme a sua intensidade e necessidade. Está um pouquinho para cima aí no chat. Tá, que eu não estava vendo o chat, eu vi agora.
Olha, quem perguntou? O Marcelo. Marcelo, as técnicas do passe, aí que está, esse é um ponto até um tanto polêmico também. Nós temos, dentro do conceito espírita, o envolvimento e, obviamente, a aplicação do processo que Kardec chamava de magnetização, né, para você efetivamente proceder aí com o envolvimento fluídico da pessoa, conforme os objetivos que se esperaria. Os magnetizadores, e Kardec estudou o magnetismo, eles têm termos e técnicas próprias, no caso da época, mas a palavra passe vem justamente do processo de magnetização, porque os magnetizadores que faziam os passes longitudinais e transversais e por aí vai. Cada casa espírita, obviamente, tem autonomia para adequar e atender aí o público conforme as técnicas que considerarem mais válida. O que nós temos uma certa restrição é as diferenciações, vamos chamar assim, que se fez. E eu posso citar porque, de novo, eu comentei aqui no início, né? A minha primeira casa foi a Federação. O Edgar Armon foi o que implantou ali uma série de passes, né? E o Armon tinha a parte mística dele ali, dentro de você ter uma série de classificações de passe, como se cada tipo de passe pudesse ter um efeito específico. A USE, em particular, nós sempre recomendamos a simples imposição de mãos, porque fluidicamente você envolve a pessoa e a pessoa absorve dentro da sua necessidade, porque não é quem está aplicando o passe que vai definir como é que isso chega no espírito. Mas as pessoas que aplicam o passe, esse é o mais... Quem aplica o passe se condiciona, tá? Então, o problema não é o passe, a técnica em si, é quem está aplicando se sabe o que está fazendo. Porque não adianta nada falar que a pessoa simplesmente fazendo a imposição de mãos, envolvendo a pessoa fluidicamente, né, qualificando os fluidos de maneira adequada e tendo a pessoa, né, quem vai receber isso, também se predispondo a receber e assimilar conforme a sua necessidade, é aonde for necessário. Não precisa a pessoa, eu vou aplicar agora nessa região e tal. Mas a pessoa que se condiciona a aplicar o passe assim é um problema, porque na cabeça dela, e ela acha que só vai aplicar o passe fazendo os movimentos, aquela coisa toda, o condicionamento dela pode impedir que ela, pela imposição de mãos, ela consiga psiquicamente envolver a pessoa. É uma coisa muito complicada essa, porque ela se condiciona. Ela tem que entender que a imposição de mãos atende à expectativa do envolvimento fluídico e da magnetização. Tem técnicas oriundas dos magnetizadores, desde Mesmer, tá, que usa movimentos longitudinais, transversais e por aí vai, só que tem exageros absurdos nesse ponto, tá bom? Então, dentro da sua questão, a fundamentação, simplesmente a imposição de mãos já é suficiente, ou já deveria ser suficiente para fazer isso. Mas tem linhas de técnicas de aplicação oriundas dos magnetizadores que eles vão defender de pé junto, vão jurar ali e tal. Não, é assim que tem que ser. Tá? Então, é uma questão de... doutrinariamente, a imposição de mãos é suficiente. Kardec nunca fez nenhuma menção a movimentos, a não ser trazer a questão dos magnetizadores como elementos relevantes nesse processo. Se a técnica funciona para os magnetizadores, porque psiquicamente eles também se condicionam, é válido, mas respeitando aí a simplicidade que deveria ocorrer. Tá? Não sei se eu respondi. Respondeu, sim, claro. Pode continuar, Marcos, se tiver mais alguma. Tá, eu tenho alguns temas, né, que a Esterlita tinha sugerido para efeito de reflexão, tá? Das práticas e do comportamento. Primeiro, importância da união e do ambiente fraterno entre os trabalhadores e o prejuízo de maledicências e fofocas. Eu até brinquei com a Esterlita, né? Isso daí não é uma prática.
né, que a gente poderia colocar, isso daí é um comportamento humano, e eu diria que não raro, existente nas casas espíritas, em qualquer lugar, empresa, qualquer lugar, nós vamos ter essa situação humana das pessoas ainda movidas por orgulho, vaidade, uma série de melindres, inclusive, se manifestarem aonde tem 2 ou mais pessoas, está lá a possibilidade desse tipo de situação. Na casa espírita, isso deveria ocorrer? Obviamente que não, mas nós não temos santos nas casas espíritas. O exemplo que eu costumo utilizar é o seguinte: a casa espírita é uma escola, obviamente, mas também pode ser um hospital, né, de pessoas buscando equilíbrio e procuram a casa espírita. Vamos supor que seja nessa linha, tá, do auxílio, do hospital. Todo mundo ali, no hospital, vai entrar lá de branco, inclusive os médicos. Só que você não sabe quem é médico e quem é paciente, tá? E tem paciente ocupando o cargo de direção. Então, aí você vai falar assim, meu Deus, como é que eu vou descobrir? Não é descobrir. Nós estamos ainda no nosso nível evolutivo, vencendo e lutando contra desafios. Esses desafios, orgulho e egoísmo, eles estão presentes. A maledicência, a fofoca, a inveja, a ciúme, e aí eu não vou entrar no mérito de algumas ações até que nunca nós poderíamos imaginar que numa casa espírita aquilo poderia ocorrer, ocorre, porque ser humano é ser humano. Então, no caso desse comportamento, não é um paraíso, casa espírita, não é o templo das virtudes. Não, lá é o cadinho mesmo também de nós trabalharmos e vencermos desafios. O principal é que nós tenhamos sempre um intuito de buscar favorecer a fraternidade e a harmonia, mas valorizando os elementos que são fraternos e harmônicos. Trazer elementos que são, de alguma maneira, orgulhosos, né? Ele trabalha, ele é orgulhoso, mas trabalha. Tá bom. Então, vamos conviver com o bom senso, né? Qual que é a ideia que nós precisamos ter? Precisamos ter um espaço onde nós nos realizemos enquanto espíritas, mas buscando o nosso aprimoramento. E se aquela casa espírita, em algum momento, não fiquem assustados com o que eu vou falar agora, tá? Mas se a casa espírita não atende às minhas expectativas, tem 2 caminhos. Ou eu vou e fundo outra, que a maioria, muitas casas espíritas são fundadas assim mesmo, tá? Briga dentro da casa espírita, vai lá e abre outra, né? Ou então você vai lá e procura reharmonizar e se fortalecer, administrando e assumindo que isso faz parte daquela cultura, mas não é única, tá? Tem várias casas espíritas contribuindo dessa maneira, e até o momento que a pessoa sai. Aquelas que causam conflito saem, entram outras e tal, mas tem que conviver com aquilo e buscar a harmonia. Não tem fórmula mágica para isso, senão todos nós já estaríamos evoluídos sem ter conflito, tá? Eduardo, eu vejo várias questões, eu não lembro onde começou aqui. Tá, não, sem problema. Você quer falar mais? Acaba os teus assuntos aí, eu vou guardando aqui as questões para o final. Eu vou priorizar aqui, depois a gente vai para lá. Aí tem lá, cargos e encargos no centro espírita. E também não é que seja uma prática prática estranha ou não, mas cargos e encargos do centro espírita é o seguinte: a gente tem o ambiente onde nós temos a oportunidade de contribuir, de pôr em prática a ideia do auxílio ao próximo e de nos realizarmos. Ninguém vai à casa espírita com a ideia de sacrifício, né? Essa ideia, eu estou me sacrificando, assumi um cargo, que sacrifício, só fiz isso porque queriam que eu assumisse, porque não tem outra pessoa. Se assumir o cargo, é porque você quer. Tá? Esse negócio de você falar que não tinha outra pessoa, não sei, me puseram lá para dirigir a casa espírita. Pessoal, uma vez que a gente assume qualquer responsabilidade, nós somos, obviamente, aqueles que vão ser cobrados, e essa cobrança não é só dos outros, é pela nossa própria consciência. Uma vez que assume a responsabilidade por alguma tarefa, alguma atividade, faça bem feito. Porque se não fizer bem feito, quem vai nos cobrar, e não vai ser agora necessariamente, mas vai ser em algum momento, é a nossa consciência. Não é o outro ali que fica apontando ou não. Pessoas que
procuram por vaidade ou por algum... Nossa, tem vaidade na casa espírita? Tem. Pessoas que, não a de vocês, obviamente, mas pode ter. Pessoas que estão buscando cargos ou funções, ou querem ter evidências, visibilidades, né? Não, porque eu quero ser conhecido e por aí vai. Esse tipo de situação, ele faz com que a pessoa entre num processo quase que de atração de influências espirituais não tão felizes. Não que ela não consiga resolver isso, mas por vaidade, ela quer assumir muitas coisas que ela não vai dar conta ou ela não vai fazer direito. Ao fazer isso, o que vai acontecer? O trabalho fica comprometido. Ah, mas nós não temos trabalhadores perfeitos. Não tem mesmo. Então, é melhor ter alguém que, de alguma maneira, se propõe a trabalhar, mas com bom senso, ainda que demonstre uma certa vaidade no processo, porque não vai ter trabalhador ou espírita perfeito, do que a gente não ter ninguém para fazer aquilo. Então, cargo e encargo é o seguinte, tem que unir o útil ao agradável. Tem que ser alguém competente para fazer aquela atividade, aquela função, e aí cabe aos dirigentes da casa convidar pessoas, não pela amizade em si, mas pela competência da pessoa. E se ela for alguém fácil de trabalhar ou não, aí a gente vai conversando. Mas não é o contrário. Eu vou trazer o meu amigo, porque eu gosto dele, ele não entende nada do que ele vai fazer, ou entende pouco, mas é melhor do que o outro sabe muito, mas eu não gosto dele por algum motivo. Essa situação prejudica a casa como um todo. E essas decisões, elas são de responsabilidade de quem está participando do processo. Então, cargo e encargo é isso. Quer assumir? Vai ter que responder para a própria consciência também. Quer deixar com que outras pessoas assumam e você que poderia contribuir também não se manifesta, é decisão sua também. Tá? Então, esse é o processo que nós temos. Não tem fórmula mágica para a gente determinar o trabalhador perfeito. Se fosse assim, nós não teríamos problemas numa casa espírita. E não é o caso. Disciplina aí é comportamento individual, né? De cada um. Tem que, sem disciplina, a gente não chega em lugar nenhum, né? A gente simplesmente começa alguma coisa e não termina, a gente não cumpre prazo, a gente não oferece aquilo que se espera ao assumir alguma responsabilidade, isso depõe contra a própria pessoa. No fim, é ela que vai ficar ali de exemplo a não ser seguido, mas prejudica a casa inteira. E a Casa Espírita, uma instituição com CNPJ. Aqui eu não entendi. O que seria isso, Esterlita? Só para esclarecer, esses tópicos, né, que o Milani está já agora discorrendo, eles foram trazidos pelas próprias casas. Nós abrimos para as duas casas que pudessem participar, né, com antecedência, enviando alguns tópicos para discussão. Não está relacionado diretamente, né, às práticas estranhas, mas são situações, né, que as pessoas estão vivendo, é o contexto, né, é a realidade. Então, eu acredito que como esse também é um encontro fraterno de acolher as casas, a gente colocou à disposição. Então, se alguém quiser da casa colocar isso para nós, eu acho que talvez tenha sido o Wagner, do GEPA, se quiser dizer, esclarecer aqui para o Milani, por favor. Wagner? Está nos ouvindo, Wagner? Você está com o microfone fechado. Acho que você está no mute. Estão me ouvindo? Sim, abriu agora. Boa noite a todos, prazer estar aqui com vocês. É o seguinte, a casa, quando eu falei assim, a casa como instituição com CNPJ, que é assim, que a casa de novo, né, uma questão de comportamento e não tanto de prática dentro da casa, mas assim, a casa como uma instituição que tem o CNPJ, ela tem que ser administrada, né? Tem toda essa questão organizacional de administração, desde manutenção do edifício até organização de documentos tal, que a casa precisa fazer, e às vezes surge ainda algumas questões até um pouco, algumas barreiras ou algumas
paradigmas que isso daí dentro da casa, a casa como ser administrada como uma empresa, tem alguns paradigmas que isso daí já é uma questão para estar desvirtuando, né, o caminho da casa, tornando algo assim muito engessado, muito burocrático, que na verdade não é isso. Na verdade, você faz parte, eu acho que da evolução do ser humano, praticar a sua disciplina e também aprender a administrar os seus bens, desde os bens, questão organizacional, até também dos seus patrimônio moral. Seria mais uma questão dessa, assim, dizer um pouco sobre isso para a gente. Não sei se eu consegui me explicar, gente. Acho que sim, Wagner. Acho que eu capturei aí, como diria, capturei, amado mestre. Pegou a minha mensagem? Eu capturei. Eu acho que é o seguinte, você talvez questione a crítica que algumas pessoas fazem, mas essa crítica que elas fazem é mais porque elas não conseguem se adaptar ou têm preguiça de você ter uma instituição, uma organização que necessita ter uma administração eficiente para você sobreviver. Não tem como você trabalhar em qualquer instituição, seja com ou sem fins lucrativos, sem ter uma organização eficiente. Nesse caso, eu vou recorrer a Kardec. Tá? O que Kardec fez no projeto de 1868, quando ele previu, inclusive, né, a administração do Caixa Central, de uma série de elementos ali que serviriam para a divulgação doutrinária. Kardec, e a SPI, né, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Kardec tinha um controle organizacional exemplar. Tanto é que foi num dos trabalhos da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo, foi em 2000 e... eu não vou lembrar o ano, mas foi num dos trabalhos que a gente apresentou, que foi pega a SPI como referência para analisar os métodos de governança que Kardec se serviu, as ferramentas de governança, para administrar ou para prever a administração da SPI. Por incrível que pareça, Kardec, naquela época, adotou procedimentos que hoje são recomendados como melhores práticas de governança. Por exemplo, ter um sistema de controle rotativo, né, controle não, de sucessão rotativa, ter controle dos livros, ter controle dos frequentadores, ter características específicas para você administrar o caixa. Kardec dá até ele tinha conhecimento contábil, Kardec falava o seguinte, não cobrir as despesas variáveis não cobrir as despesas fixas com receitas variáveis. O que ele estava falando? Que nós tínhamos que saber quanto que a casa gasta regularmente e ter fonte de receita para cobrir estes gastos com os associados. Então, ele construiu todo um processo ali para você não, literalmente, não quebrar, tá? Porque quando você cobre despesa fixa com receita variável, tem algum momento que você não vai conseguir cobrir. Então, você vai entrar num fluxo de caixa negativo. Kardec, ele tinha uma visão administrativa excelente, e não tem como nós administrarmos uma casa espírita se a pessoa que está ali não tiver o mínimo de noção administrativa, senão ele quebra a casa fecha por insuficiência de recursos. Né? Então, essa questão do CNPJ, não vou entrar na parte jurídica, tá? Porque ao se formalizar... Está sem som? Está sem som. Oi, não, desculpa. Não, nem essa era a questão de jurídico, nada disso, assim. Você foi bem direto na questão que eu queria dizer, assim, que realmente essa administração, senão a casa quebra. Exatamente. Como é que você vai... se você não tiver recursos para promover as atividades, você não promove atividades. Para você obter recursos e administrar esses recursos, tem que ter alguém competente ali para fazer isso, senão você não consegue fazer com que flua, né, a sobrevivência. O conceito de sustentabilidade, que hoje está em moda, inclusive, da casa espírita, a sustentabilidade da casa espírita passa pela gestão de recursos. A sustentabilidade é você conseguir sobreviver no longo prazo.
tá? Isso daí é para a empresa e para a organização sem fins lucrativos. Você tem que sobreviver no longo prazo. Para você sobreviver no longo prazo, você tem que ter planejamento, você tem que ter uma série de atividades ali que contribua para você ter elementos para desenvolver suas atividades e investir até para expandir as atividades quando necessário e ter um fundo de reserva. Exato. Exatamente. Perfeito, então, obrigado. Perfeito, muito bom, obrigado. Nada. Eduardo, pode ler aí as questões. Legal. Milani, vamos fazer um ping-pong assim rápido, tá? Que a gente já está com o tempo quase acabando aqui, né? Ó, teve um comentário do Hamilton aqui falando que o caso do Armon, né? Que a intenção dele foi meio que padronizar a prática e estava meio esculhambada na época, né? Aquele comentário que você fez sobre os passes, né? No caso do Edgar Armon, em particular, ele teve um grande mérito no movimento espírita paulista, que foi padronizar os cursos de educação mediúnica. Ele criou de aprendiz do Evangelho também, mas, enfim, ele implantou os cursos de maneira regular, que até então poucas casas tinham, de maneira mais explícita, uma sequência de estudos. Isso a gente está falando na década de 40, 50, né? Não quer dizer que você não consiga entender que ele tinha práticas místicas também. Tinha. Tá? Então, ele colocou uma série de elementos positivos, estruturais, para criar uma cultura de estudo e de desenvolvimento das atividades. Até pela formação militar que ele tinha, ele era bem centrado nessa questão. Mas, por ele também ter uma vertente mística, vamos chamar assim, ele tinha umas coisas dele lá que acabaram entrando na cultura da casa. No caso dos passes, tem passe ali que não tem sentido nenhum de ocorrer. Tem o autopasse. Não sei se alguém já ouviu falar disso, mas tem o autopasse. A pessoa dá passe nela mesma. Tá? Logicamente, isso não tem sentido. Tá? A pessoa vai dar passe nela mesma. É o fluido dela para ela mesma. Tá? Isso não tem sentido nenhum. Mas essa é uma das coisas que foram criadas aí nas várias classificações de passe. Então, você tem um lado bom, que é a estruturação, ok? Mas tem o lado que tem que tomar cuidado, que é a conceituação, a fundamentação doutrinária nesse processo. Então, sim, tem um lado positivo da estruturação, mas tem uma vertente um tanto questionável sobre as condições que isso foi feito. Tá. Tem uma outra pergunta aqui sobre cromoterapia. As irradiações das cores teriam capacidade de agir? Mesmo não. assim, não é uma prática fundamentada na doutrina, né? Não, esse daí é um dos exemplos que eu acho que eu não trouxe, né? É um dos exemplos que eu trago. Eu trouxe só a apometria, mas eu também falo, especificamente, eu falo da cromoterapia também. Acho que foi a Vilma que citou o Arilex, né? No início, né? Não só o Arilex, né? Que trata disso, mas o Herculano Pires e outros também. A cromoterapia, ela não faz sentido, porque ela é uma proposta orientalista, né, que entrou via alguns autores, inclusive Ramatiz entra nessa proposta, achando que as cores teriam alguma influência terapêutica, não no ser encarnado, mas no perispírito e até no mundo espiritual. Cor é comprimento de onda, tá? O que nós não, infelizmente, o Edgar Armon é um daqueles que até estava tendente, era pendente, ele gostava da cromoterapia, tá? Até quando depois ele fundou a Aliança Espírita Evangélica, até hoje a Aliança Espírita Evangélica tem livros ali que são meio questionáveis. Mas, de qualquer forma, a cromoterapia ela não tem efeito espiritual, como se propõem os defensores da prática. Ela tem efeito psicológico. Psicológico tem. Tá? Cores frias, cores quentes, elas influenciam o comportamento das pessoas, e isso, eu já falei em algumas lives por aí, isso o pessoal de marketing sabe muito bem disso. Quando você vai construir uma loja, né, dependendo do objetivo da loja, você vai usar cores quentes para a pessoa sair rápido, ou cores frias para ela ficar ali mais tempo, e outras coisas que se faz. Restaurante de fast food, cores quentes, tá? Que a pessoa tem que entrar
o ambiente é para entrar e sair rápido, tá? Não é só pelo caso das cores, o assento é mais duro e tal, enfim. Cores frias, a pessoa fica mais relaxada, mas isso não tem aspecto espiritual, tá? Isso aí é psicológico, não é espiritual. Então, quando a pessoa fala, vamos pensar verde para envolver a pessoa num clima de, sei lá, paz, alegria, qualquer coisa, não é o verde. Você não qualifica fluido pensando em cor. A cor é consequência. Você imagina alguém imaginando paz para a pessoa, alegria, conforto, qualquer coisa. Ao fazer isso, se isso vai ter alguma conotação de cor sob a ótica dos espíritos, isso é completamente indiferente. O que importa é a qualificação fluídica e não a cor em si. Até porque o seu verde pode ser diferente do meu verde. Tá? E aí? Como é que fica o negócio? Tá? Não é a cor em si, é a qualificação fluídica em termos efetivos que o espírito faz e a cor não é a referência. Tá? Tá bom. Vamos para mais uma aqui. Ó. O Edson está perguntando que ele gostaria de saber se é necessário fazer o Pai Nosso, Ave Maria, ou ler todas as bem-aventuranças para limpar o ambiente espiritual e se ligar ao plano espiritual. Eu poderia simplesmente falar não, né? Mas é importante, Edson, entender que não é a forma, não é a forma, né? É o fundo, é a intenção. Tanto é que lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Pedi e Obtereis, está bem descrito isso. Não é nem a quantidade de palavras, nem para você ser visto, não é nada disso. É a maneira da pessoa pedir, é a maneira da pessoa primeiro entender para que serve a prece, tá? Está lá no Livro dos Espíritos, pedir, louvar e agradecer, tá? Pedir, louvar e agradecer. A prece em si, ela tem que ser entendida como quase que uma comunicação mediúnica, vamos chamar assim, mas ela não faz parte do processo da forma como outras denominações religiosas fazem. Então, no caso, o Pai Nosso, por mais bonito que seja, a gente nem recomenda que seja lido para público aberto, porque as pessoas vindas de outras religiões tendem a repetir em voz alta, achando que isso faz parte de algum procedimento interno da casa. Podemos usar o Pai Nosso à vontade. O problema é quando você vai fazer Pai Nosso com um público aberto, pode ter certeza que vai ter gente ali querendo repetir isso em voz alta, porque está condicionado em outras religiões. Ave Maria, não vou nem falar, né? Ave Maria não é prece recomendada, né? Falar, ainda que se tente modificar aquela parte lá que fala em Mãe de Deus para falar Mãe de Jesus, é uma prece católica que, pelo amor de Deus, não tirando o mérito da intenção, mas você reforça condicionamentos nas pessoas, como se a prece decorada ou dita organizada dessa maneira, ela tivesse algum poder ou algum tipo de conotação. A prece espontânea e sincera é muito mais eficiente do que prece decorada, dita de maneira quase que mecânica, tá? Então, não é isso que faz o ambiente ficar melhor fluidicamente, é a qualidade dos pensamentos, e ligado ao mundo espiritual nós sempre estamos. Agora precisa ver a qualidade dessas ligações, né? Aí depende dos pensamentos e da vontade. Aí o Adair até complementou aqui, falando para não se tornar um ritual, né? Para não se tornar um ritual. Por isso que nós não recomendamos essas preces que a Igreja Católica fartamente condicionou, porque as pessoas tendem a repetir em voz alta. Não que elas não possam ser internamente, se a pessoa tem aquela sinceridade de fazer, ok, cada um faz do jeito que quer. O problema é você condicionar as pessoas a reproduzir uma forma de comunicação, né, com os espíritos. Legal. As perguntas do chat aqui foram essas. Se alguém que tiver mais alguma pergunta, quiser fazer ao vivo, aí fica à vontade, que a gente já está acabando o nosso tempo aqui. O Wagner quer fazer. Eu quero. Vai lá, eu quero fazer uma pergunta. Pode ir lá. Como você falou de animais, né? Eu ouvi dizer algum tempo atrás de que hoje em dia, vamos começar. Hoje em dia as pessoas chamam o animal de meu filho, vem com a mamãe, vem com o papai. E aí eu ouvi dizer que isso acaba perturbando a evolução do animal.
na parte espiritual. Eu gostaria de saber alguma coisa sobre isso, se procede. Parece que isso daí saiu no livro do Divaldo. Quem me falou foi a minha irmã, mais ou menos, conversando. Tá. Então, Na verdade, o animal em si, ele não tem consciência, né, desse processo. Para ele, o que faz são os encarnados que tentam humanizar o animal. E hoje em dia, justamente pela menor quantidade de filhos, vários casais sem filhos, pessoas morando sozinhas e por aí vai, o animal ocupou um espaço diferenciado que nós não tínhamos antes. Não quer dizer que não tenha-se essa afeição. Tem sim. A gente trata o animal, né, como membro da família, vamos chamar assim. Olha lá o Wagner mostrando, né? Mas não quer dizer... O Adair às vezes mostra também. O Adair tem uma cadelinha ali, eu não lembro o nome dela, mas a Adair tem lá. Nós temos uma afeição muito grande por animais. O problema é quando nós humanizamos ou tentamos humanizar o animal, porque isso gera um problema psicológico em quem está fazendo isso, não no animal. O animal está aproveitando lá o espaço dele. Animais que têm festinha de aniversário, que têm casamento, né? Tem outras situações que você transfere o que nós faríamos para filhos, para animal, você está criando para a pessoa que faz isso, quando o animal desencarnar, você quase que aumenta a dor e sofrimento da pessoa vinculada à afeição específica ao filho. Não que nós não sofremos, a gente vai sofrer, né, no sentido de apego, mas esse apego, ele é diferente quando você sabe que é um princípio inteligente que está em evolução, assim como nós, que vai ter todo o amor e carinho dentro do seu grau evolutivo, não vai ter dor, como nós achamos que teria e tal. Esse tipo de situação, ele pode parecer, entre aspas, fria para muita gente que trata dos animais como se fossem filhos. Não quer dizer que isso seja verdade para o animal. O animal, ele não vai se perturbar por isso, pelo contrário, tá? O animal está lá dele, lá, né, reagindo dentro do contexto, mas ele não tem consciência do que está acontecendo racionalmente. O ser humano tem. O ser humano, esse sim, ele se condiciona a tratar o animal como filho e quando o animal desencarna, ele sofre como se fosse o filho, necessariamente. Oi, André. Andréia tem uma pergunta ainda. Tenho bastante dúvida em relação a centro espírita que fala que eles são orientados por alienígenas, né? E um em São José, em Campos de Jordão, outro aqui na Vila Mariana, e acabei até por uma amiga minha, ela informando que já tem um em Atibaia, que era, assim, eu tinha referência que ele fosse muito, assim, um centro, assim, bem conceituado, né? E ela falando que lá eles estão sendo orientados também. Isso me deu uma dúvida, aliás, uma confusão na cabeça, que eu fiquei até perdida. Isso daí é uma prática estranha mesmo. Eu até te falo de onde vem isso, tá? O Robson Pinheiro e a Margarete Medeiros, eles que começaram com essa história de terem ou de canalizarem alienígenas para falar que fazem parte dos Guardiões da Galáxia e por aí vai. Parece história de Star Trek e companhia. Esse tipo de situação, ele chega a ser vexatório. Eu já ouvi não é desmerecendo a pessoa, tá? É a qualidade da comunicação. Essa Margarete de Medeiros aí, ela simplesmente faz uma reprodução ela muda até a voz, falando como se fosse uma máquina, da personagem alienígena que ela diz receber ali, para orientar os seres humanos que na galáxia nós teríamos outras espécies, não só humanas. Teria a espécie, eram os reptilianos, e qual que era a outra? Sei lá, coisas dessa natureza, tá? Fantasias dessa natureza. Na literatura de Robson Pinheiro, que não é espírita, isso está muito cheio, tá? Tem muita história nesse sentido. As pessoas que leem Robson Pinheiro e acham que o que ele está vivenciando ali seja um processo de informações
espirituais verdadeiras ou válidas, tende a se impressionar com essa situação. Mas, em termos doutrinários, isso não faz sentido algum, tá? Até porque os espíritos dizem que só tem uma espécie, que é a humana, tá? Somos nós ocupando diferentes corpos na humanidade, no universo inteiro. Vou citar uma comunicação, até pelo tempo aí que o Eduardo está controlando, mas, Mozart, quando ele deu comunicação, ele estava desencarnado, né? Quando Mozart deu comunicação pelo Sardou, ele alegava estar em Júpiter, tá? Mozart alegava estar em Júpiter e tal. Sardou até desenhou a casa dele lá em Júpiter e tal, tá? Mozart era um ET? Ele estava em Júpiter. Se ele está em Júpiter, tecnicamente ele não está na Terra, logo ele é um ET, né? Mas eu sabia, eu desconfiava que Mozart tinha essas características e tal. Não, somos nós ocupando qualquer planeta, qualquer tipo de situação, sem ter essa pecha, né, que foi criada de seres, raças diferentes. Todos nós somos humanos. Estamos num planeta de expiações e provas, porque nosso nível é esse. Mas nós continuaremos a ser humanos até espíritos puros, tá? Então, não existe outra espécie, né, de seres que nós teríamos, e isso que o Robson Pinheiro, desculpem eu falar o nome aqui, mas eu tenho que falar porque é uma literatura que, infelizmente, povoa aí várias casas espíritas. Robson Pinheiro não é espírita, ele não é uma literatura espírita, ele não se declara espírita, mas ele gosta do público espírita, porque vende livro, né, e tem gente que gosta disso. Ele não é espírita. Tirando ele e essa médium aí, a Margarete Medeiros, se bem que ela tem outro grupo dela também que divulga isso. Não existe nenhum fundamento nesse sentido, tá, André? Então, não leve muito a sério, eu sugiro, né? Sugiro não levar muito a sério esse tipo de situação. Espírito é espírito em qualquer lugar. Legal. Marco, acabou nosso tempo aqui, até passamos um pouquinho, né? Estelita, quer fazer um encerramento? Quer falar alguma coisa? Desculpa, Mônica Medeiros. Boa, Ivan, eu falei Margarete. É a Margarete Áquila que trabalha com ela. Tem as duas, tá? É a Mônica Medeiros e a Margarete Áquila que trabalha com ela. Bom, primeiramente, agradecer a todos, né, pela participação, agradecer ao Marco, né, por aceitar nosso convite, de estar aqui dialogando, né, e como ele mesmo disse, não se fecha, né, as questões, elas se abrem, né, cada vez mais, para que a gente possa conversar. E sobre, né, literatura, eu acho que para o Marco também estar dando essas referências, ele leu, né, ele leu a obra, né, que ele está citando aí, de Robson, então, assim, acho que ler é importante, estudar também, né, estudar, não só ler, né, estudar, porque, né, tem mesmo, né, uma recomendação, né, de Emmanuel, me parece, que a gente pode ler de tudo, sim, mas a gente vai reter o que é bom, né? Mas para a gente reter o que é bom, a gente precisa também ter o conhecimento, o discernimento, compreender a doutrina e, principalmente, né, a gente compreender, entender melhor os ensinamentos de Jesus, que esse é o norteador, né? A doutrina espírita é um caminho, né? É uma das possibilidades para a gente compreender as leis de Deus. E eu gostaria de, né, deixar também uma palavra aqui, mais uma vez, para o Marco, para as casas que estão aqui, para todos nós, né, que somos trabalhadores em casas espíritas, e tem casas que pode contar com um menor número aí, ou maior, enfim, de trabalhadores, mas na hora da distribuição das tarefas, né, assim, como vai, assim, ter um grupo para dirimir tudo isso, né, para a gente conversar de forma fraterna, pela legitimidade, como você falou. Mas em casa espírita que tem, né, 6, 10 trabalhadores, são eles mesmos que são o diretor, o dirigente, o monitor, o que trabalha no passe. Então, assim, fica difícil, né, acho que um pouco mais, de separar os papéis, mas em que momento, o que você sugere para que as casas possam ter também esse espaço para poder conversar sobre isso, né, para poder dirigir os seus trabalhos? Tá, eu vou relatar uma experiência que eu, inclusive, fui convidado a participar, não agora, faz tempo já, mas que deu certo. Marca uma reunião com todo mundo, marca todo mundo junto, tá?
olha, a situação é essa, o problema é esse, e fraternalmente vamos conversar aqui qual a melhor solução que a gente poderia ter. No caso dessa casa que eu participei, a pessoa que estava gerando problema e uma outra que apoiava essa pessoa, eles se comprometeram a, num primeiro momento, repensar, rever a postura, e, posteriormente, eles foram se acertando lá. Tem casos que isso poderia acontecer o contrário, olha, vocês que estão errados e por aí rachar, vai acontecer também. Então, não existe um caminho, mas eu recomendo fortemente que, se a casa é pequena, reúne todo mundo junto, porque senão fica grupinho aqui, grupinho lá, e não sai daí, fica um falando mal do outro, não chega-se a conclusão nenhuma. Quando a gente coloca o problema, expõe o problema para todo mundo, aí não tem ninguém que alegue que não sabia ou finge que não tem conhecimento. Põe o problema. Tem um elefante lá na sala? Vamos expor o elefante, tá? O elefante é esse aqui. Como é que a gente vai resolver esse problema? E procura reunir e trazer todo mundo junto para uma reflexão. É um grupo. Se é um grupo, vamos trabalhar junto, né? Quanto mais ficar com grupos separados, falando mal do outro, não vai chegar a lugar nenhum. Obrigada, Marco. Gostaria de passar a palavra para o Ivan, se quiser fazer algumas considerações, e em seguida fazer uma prece de encerramento, por favor. Eu gostei muito da apresentação, da interação de todos, né? Eu acho que a doutrina é tão ampla, tão abrangente, tem tantos aspectos e sutilezas, que vale a pena sempre rever, repensar, entender as práticas, os entendimentos, né? Se estamos realmente de acordo com a doutrina espírita. Vejam, né? No começo eu coloquei que há 70 anos atrás a prática espírita nos centros espíritas era muito diferente da de hoje, né? E, naturalmente, naquela época, muitos dos espíritas consultaram as obras de Kardec e não analisaram direito, entenderam que aquelas práticas estariam fundamentadas, né? Então, é difícil, né? O Adair colocou separar o joio do trigo, né? Quem conhece vê que é difícil separar, que são sementinhas muito parecidas, né? Mas por isso que vale a pena rever, dialogar, como você falou, no grupo, né? Muito bom. Eu gostei muito e acho que foi muito rica em aprendizado essa apresentação e a interação de todos. Então, vamos convidar a todos a encerrar esses momentos positivos com a nossa melhor vibração positiva de amor, fraternidade, de amizade e de estudo, de aprendizado, de tolerância, de compreensão e de ação positiva para nós mesmos e para os próximos. Que assim seja. Graças a Deus, muito bom. Tudo bem? Posso fazer um convite aqui? Pode. Terça-feira, o Ivan e eu, nós estaremos com mais 2 pessoas numa live que a USE fará sobre livros espíritas e mercado editorial. Tá? Vai ser pelo canal da USE, do Facebook, do YouTube, tá? Do canal da USE no YouTube, da USE do Estado, tá? União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. E eu acho que vai ser bem interessante, porque a gente vai debater isso, que é um pedaço do que nós conversamos aqui, sobre a qualidade da literatura, nós também vamos abordar, tá? Então, estão todos convidados já para terça-feira, às 8 horas da noite, Ivan e eu estaremos lá, junto com mais 2 colegas, tá bom? Depois o Ivan pode passar o link, a gente distribui para as casas, tá? Para todos. Posso sim. Muito bom, pessoal. Muito obrigado por tudo. E seguimos. Até a próxima aí. Boa noite para todos. Bom fim de semana. Obrigado a todos aí pela palestra, viu? Parabéns. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Boa noite. Parabéns, Marco.
Obrigada. Obrigado Valeu, um pela abraço. oportunidade. Obrigado. Tchau, boa noite, tchau.